E aí, galerinha do sexto ano, beleza? É isso aí. Voltamos aqui com mais uma videoaula e hoje nós temos assunto novo, tá? Vamos ver qual é esse assunto? Ok, então. Ó, hoje, o nosso capítulo que a gente vai iniciar se chama A Terra tem Camadas, né? A Terra tem camadas. Calma aí. Camadas da Terra? Será que esse assunto não é o mesmo que a professora de ciências está explicando? Olha, quem pensou isso pensou direito, né? Por quê? Em determinados assuntos, a matéria de geografia e de ciências, elas vão estar estudando assuntos parecidos. Mas o enfoque dado a cada disciplina é diferente. Então, ciências vai tentar trabalhar um pouco mais sobre os materiais, né? O tipo de elementos químicos que existem, os processos de formação mais voltados para a ciência, enquanto geografia vai tentar entender como a Terra se formou e qual a consequência disso para o espaço geográfico, ok? Então, se ligue aí na aula que a gente vai aprender algumas coisas, ok? Bom, então capítulo 5, A Terra tem camadas, lá na página 60. Para começar, o livro trouxe alguns questionamentos para a gente começar a ir pensando, né? Então, olha só. Qual é a origem do nosso planeta? E da onde veio o nosso planeta? De que ele é formado? Ok? Como o nosso planeta se formou, né? Com quais elementos, com quais substâncias, de onde veio esses elementos, ok? Vamos lá. Quais as partes que compõem a Terra, né? Se são camadas, como são essas camadas? Né? Como elas interferem aqui na superfície terrestre? Ainda, como é o interior desse magnífico planeta, né? Afinal, se é lá dentro da Terra, como é que a gente sabe o que tem lá? Alguém já foi lá? Será que já foi? Vamos saber sobre isso também. E a última pergunta aqui, ó. Como se formou a crosta terrestre? Essa camada da Terra que sustenta a vida que nela há. Ok? Então, esses questionamentos nós vamos aprender ao longo desse capítulo. O capítulo é muito interessante. E para começar, a gente vai ver um vídeo. Esse vídeo ele vai contar um pouquinho sobre a formação do nosso planeta, né? Lá no universo, a Terra foi se formando até ser o que ela é hoje, ok? Então é importante que você preste atenção e logo em seguida eu venho falando sobre isso, ok? Ah, esqueci de uma coisa. Durante essa videoaula, você tem uma tarefa, que é o quê? Pegar o seu caderno, lápis, borracha ou caneta e fazer um relatório dessa aula. É isso aí. Pode ir lá pegar. Dá uma paradinha aí no vídeo, pega o seu caderno, coloca aí em frente o seu dispositivo e começa a anotar. Tem que ter um relatório dessa aula, ok? Anota tudo que você achar importante. E depois pode complementar com a leitura do capítulo 5. Beleza? Vai lá e a gente já continua. Bom, galera, uma coisa muito importante agora. Esse assunto que a gente está estudando, que é a formação do universo, formação do nosso planeta, às vezes causa um pouco de confusão com aqueles que são religiosos, né? Se a gente pegar a Bíblia, né, nós cristãos, se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ter lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, a descrição de como surgiu o mundo, né? No relato lá do Gênesis, vai estar explicando como o mundo surgiu e surgiu também o homem. E essa teoria que a gente, né, tem lá na Bíblia, a gente chama de teoria criacionista, né? Deus criou o mundo, Deus criou o homem, ok? E esse vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vai falar da teoria evolucionista, né? Que é a teoria da criação da natureza, beleza? Muita gente acha que eu tenho que acreditar em uma ou outra, quando na verdade não é assim. Porque as duas teorias, elas falam a mesma coisa, tá? Então, preste atenção, né? Se eu pego, por exemplo, a teoria criacionista e a teoria
evolucionista, né, a teoria científica, e eu comparar as duas, a gente vai ver que elas falam a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se lá na Bíblia fala, né, lá no versículo 3 do capítulo do livro do Gênesis, fala assim: Deus disse, faça-se a luz. Ora, a teoria científica fala que houve uma grande explosão, né, que foi o início da criação, o chamado Big Bang. E houve também uma emissão de luz nessa explosão. Então, o que a Bíblia fala tem tudo a ver com o que os cientistas falam, não é? Outro exemplo, lá no versículo 4, diz assim: E Deus, né, separou a luz das trevas. Né? O que era escuridão, ele fez luz. Ou seja, é o surgimento das estrelas. Então, as estrelas, elas trouxeram luz para os mundos que seriam criados. Ok? Outro exemplo ainda, no versículo 9, que as águas se juntem. Então, ou seja, as águas da terra, né, se ajuntaram num lugar, aparecendo então a superfície terrestre. Ou seja, a formação dos continentes e a formação dos oceanos, né, que a ciência explica essa formação também. Né? A Terra, a água, ao se formar na Terra, ela se juntou em alguns lugares, deixando os lugares mais altos sem água, ou seja, os continentes e o oceano. Então, fala a mesma coisa. Mais um exemplo. Do versículo 20 ao versículo 25, fala daquela forma de que Deus foi criando os seres vivos, né? Povoem as águas e a terra, né? Ou seja, foi o aparecimento das espécies, né? Dos seres vivos, né? Das plantas, dos animais, né? Que Deus fala que foi colocando, né, em cada local espécies e eles foram se proliferando, né? Povoando a terra. E a ciência fala a mesma coisa, né? Que os animais eles foram evoluindo, foram aparecendo e assim por diante. E para finalizar, né, lá no versículo 26, o Gênesis diz assim: Deus disse, façamos o homem à imagem e semelhança. Então, é a última coisa que Deus fala na criação, né? O aparecimento do homem. E se a gente for estudar na ciência, a ciência fala a mesma coisa. Na evolução geológica, né? A evolução da Terra ao longo de milhares de anos, o homem ele foi uma das últimas coisas que apareceu. Né? O homem tem aí por volta de 15, 10 mil anos aqui na Terra. Então, também ele foi uma das últimas coisas que apareceu. Então, gente, por que eu estou falando dessa fala? Né? Por quê? Porque a gente não precisa separar ciência de religião. Tá ok? Né? O professor Padovani está ensinando a ciência e esqueceu da religião. Muito pelo contrário. Tá ok? Eu acho que as duas coisas se relacionam muito e quanto mais os cientistas estudam, né, a evolução da vida, da Terra e tal, mais eles ficam impressionados como a Bíblia tinha razão nos seus relatos feitos, né, há muito tempo atrás. Então, as duas coisas, elas convivem. Né? A gente não tem que escolher uma ou outra. As duas falam a mesma coisa e estão corretas. Ok? Então, vamos ao vídeo agora. Construindo o Planeta Terra. Versão brasileira. Bravo Studios. Nossa jornada começa há quase 5 bilhões de anos atrás. Mas deve ter alguma coisa errada. Não há sinal algum do nosso maravilhoso planeta azul. Somente uma estrela recém-nascida, o nosso Sol, rodeado por toda essa poeira. Chegamos cedo demais, antes mesmo da origem da Terra. Se avançarmos no tempo, poderemos ver a gravidade puxando a poeira para dentro de minúsculas rochas. Parece quase impossível que algo tão complexo como um planeta seja formado por nada mais que poeira e rochas.
Durante milhões de anos, a gravidade juntou essas rochas para formar o planeta Terra. Um dos, pelo menos, 100 planetas que orbitam o Sol. Mas há 4 bilhões e 54 milhões de anos, nosso planeta parece mais com o inferno do que com o nosso lar. De perto, a temperatura ultrapassa 12.000 graus Celsius. Não existe ar, somente dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. É tão quente e tão tóxico que, se nos aproximássemos um pouco mais, seríamos incinerados e sufocados em segundos. O planeta recém-nascido é uma esfera de magma em ebulição. Superfícies sólidas praticamente não existem, somente um oceano infinito de lava. Um jovem planeta chamado Theia está vindo em nossa direção. Ele tem o mesmo tamanho de Marte e está viajando a uma velocidade de 15 km por segundo, 20 vezes mais rápido que uma bala. A gravidade do planeta intruso está deformando a superfície da Terra. A onda de explosão percorre o planeta. É como se os dois jovens planetas se liquefizessem. Trilhões de toneladas de detritos da explosão são lançados no espaço. Mas ao longo de apenas 1000 anos, a gravidade faz a sua mágica e transforma a massa de detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera com mais de 3.000 quilômetros de diâmetro. Estamos presenciando o nascimento da nossa Lua. Está muito mais próxima do que da Lua que conhecemos, a apenas 22.000 quilômetros de distância, em vez dos cerca de 400.000 quilômetros. O Sol nasce sobre o planeta Terra em resfriamento. Muito bem. O que foi que nós vimos no vídeo? Algumas coisinhas importantes eu gostaria de destacar. Primeiro, vocês viram então que o universo, né, ele teve uma grande explosão, que a gente chama de Big Bang. O Big Bang, então, espalhou poeira cósmica para tudo quanto é lugar, né? Depois essas partículas, elas foram se juntando,
formando, né, as primeiras estrelas, né, os gases foram se juntando, né, incandescendo, reações físicas, né, de fissão nuclear, e foi formando as estrelas que emitem luz. Em volta dessas estrelas foram formando planetas. E aí a Terra é um desses planetas que orbita em volta do Sol, né? Pedacinhos foram se juntando, formando a Terra. E vocês viram também que a Terra ela era uma grande bola incandescente, derretida, né? A gente não tinha como andar na superfície da Terra. Ela era toda derretida, ok? A partir daí, ela foi esfriando, 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 formando uma casquinha em volta, que é uma das camadas que a gente vai falar, que é a crosta terrestre. Né? Então, assim como tem a crosta terrestre, nós temos mais camadas lá para dentro da Terra. Ok? E como que essas camadas surgiram? Né? Para demonstrar, né, a diferença de densidade de materiais, ou seja, existem materiais mais leves e materiais mais pesados, e na formação da Terra, as materiais mais pesados foram para o interior, né, formando o núcleo, o meio da Terra, e materiais mais leves ficaram na superfície. Então, para demonstrar um pouco isso, a gente vai ver uma experiência, tá? Que é feita com dois tipos de materiais, pedras, que têm uma densidade muito grande, e madeira, que é mais leve, tem uma densidade menor, para ver esse processo de materiais pesados vai para o centro, materiais mais leves ficam na borda. Vamos ver, então, a experiência. Muito bem. Para essa experiência, nós vamos precisar de uma bacia com água. Vamos precisar de algumas pedras. E alguns pedaços de madeira. Comparando a madeira com a pedra, nós temos densidades diferentes. A madeira é mais leve, é menos densa, e a pedra é mais pesada, é mais densa. Vamos ver então um comportamento desses dois materiais na água. O que nós vamos fazer agora? Eu vou agitar essa água, rodando a água na bacia, e vamos ver o que vai acontecer com a movimentação desses dois materiais. Será que os materiais mais pesados, eles vão se encontrar no meio ou nas bordas? E o material mais leve, que é a madeira, vai ficar no meio ou vai ficar nas bordas? Então, o que nós vimos nessa experiência? Nessa experiência simples, né? Super fácil de fazer. É que, quando a Terra se formou, aquele monte de pedacinho que foi se juntando e formando a Terra, né? Houve uma migração dos materiais mais pesados para dentro. Né? Naquele processo de rotação, né? Aqueles materiais ali, a poeira cósmica foi rodando, 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 os minerais mais pesados foram para o centro, né, formando lá
a composição do núcleo, e os minerais mais leves, né, entre eles a gente pode citar o silício, o alumínio, né, que ficam na superfície terrestre. Então, os minerais mais leves ficaram na parte de fora, formando as camadas mais externas, e os minerais mais densos, mais pesados, foram para o centro da Terra, formando o núcleo. E assim a gente tem várias camadas, né, pela densidade nesse processo de formação. E a experiência mostrou isso para a gente. Fica ligado. Muito bem. Vamos então ver aqui no livro, na página 61, algumas características da Terra, né? A gente vai começar falando sobre a estrutura interna da Terra. Então, essas camadas que nós falamos agora mesmo, elas compõem a estrutura interna da Terra, né? Da superfície até o interior da Terra. E que é importante que vocês entendam que a gente fala comumente que existem 3 camadas. Mas, se a gente for olhar direitinho, tem muito mais que 3 camadas. Por quê? Porque as camadas elas vão se dividindo ou se subdividindo. Por exemplo, a camada crosta, se eu for pegar ela inteira, é uma camada, mas eu posso dividi-la em várias faixas, né? Uma que é mais fria, outra que é mais quente, e assim por diante. Da mesma forma, o manto, né, que é uma outra camada, ele vai ter áreas de magma mais espesso, né? Outros mais leve, mais líquido e assim por diante. Já o núcleo também ele é subdividido, né? Núcleo interno e externo. Então essas camadas, como elas não são homogêneas, olha como está escrito aqui, ó, elas não são homogêneas, elas podem variar a sua característica. Como assim? O lado de cima dessa camada pode ser um pouquinho diferente do lado de baixo dessa camada, formando, então, camadas diferentes na mesma camada terrestre. Ok? Bom, outras características, elas podem ser físicas, químicas, próprias de cada camada. Então, uma camada vai ter características físicas, como temperatura diferente, então, uma mais quente, outra mais fria. Podem ter características químicas, ou seja, materiais químicos, como eu falei, a parte de dentro mais sólida, com materiais pesados, a parte de fora, com materiais mais leves. Tá? Outra coisa importante é que nós não conhecemos quase nada sobre o interior da Terra, né? Ou seja, esse conhecimento ele não é total. Ainda há muita coisa para a gente descobrir. Atualmente, o que nós temos são as chamadas teorias, né? São teorias bem aceitas pela comunidade científica, mas, com o passar do tempo, essas teorias podem mudar e podem surgir novas teorias mais aceitas. Beleza? Uma outra coisa importante é que, se a gente for pegar aqui, né, uma determinada profundidade da Terra, o que vai acontecer? Essas camadas, elas são tão distantes da superfície que nenhum aparelho, né, nenhuma máquina construída pelo homem conseguiria chegar lá. Né? Então, assim, a gente conhece a superfície até o interior da Terra por meio de aparelhos, né, especiais, como eu falei para vocês, essas sondas que emitem, né, sons lá para dentro da Terra, mas nenhum aparelho, tipo assim, uma navezinha, tem até um filme, né, Viagem ao Centro da Terra, que eles entram numa navezinha e vão lá no meio do magma até lá no núcleo. Isso, na verdade, é ficção, isso não existe. Nenhum material iria resistir, né, à temperatura e pressão nessa alta profundidade, né, nessa profundidade que vai aumentando, né, a temperatura e a pressão. Tá ok? Muito bem, galera. Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Se a Terra existem camadas, né? A camada superficial da Terra, a gente sabe como é porque a gente vive nela. Mas e as outras camadas? Né? Como elas são? Como é que a gente vai saber? Alguém já foi lá no núcleo da Terra para poder saber como é essa camada? Não. Para a gente ter uma ideia, a camada onde nós vivemos, que é a crosta terrestre, apenas 1% dela foi perfurada. Né? Então, como é que a gente sabe como é dentro da Terra? Ok? Vamos ver aqui num desenho. Beleza? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos, então, a Terra, ok? A Terra.
nós temos uma camada que está em volta da Terra. Essa camadinha a gente conhece, que é a crosta terrestre, beleza? Mas e o resto lá dentro? Como que dá para saber se o homem nunca foi lá dentro? Então, uma das formas de saber o que tem lá dentro, a própria natureza já nos dá. Por exemplo, quando um vulcão entra em erupção, o que sai lá de dentro? Né? O que sai de dentro do vulcão? Lava, ou seja, material derretido, né, como se fosse rocha derretida, que sai lá de dentro. Então, uma das coisas que a gente sabe que tem lá dentro da Terra é esse material que sai do vulcão. Mas quanto desse material tem lá dentro? Né? Quanto de espessura, né, tem essa camada? E o núcleo? Né? Como você sabe que tem um núcleo? O núcleo não sai pelo vulcão, não sai na superfície. Como saber, então? Bom, então, através daquela experiência que nós vimos agora mesmo, né? Que dentro da Terra existem os elementos mais pesados e nas superfícies mais leves. Então, primeiro, eles começaram a pensar que havia, então, um núcleo sólido dentro da Terra. Beleza? Mas como ter certeza? Aí é que vem uma grande coisa interessante, né? A gente precisa ir lá dentro da Terra para saber o que tem dentro da Terra? Não. Quer ver um exemplo simples disso? Quando uma mulher está grávida, aí você quer saber como está o bebê, né? Se está desenvolvendo bem, se é menino ou menina, e assim por diante. A gente precisa ir lá dentro, né? Abrir a barriga da mãe e olhar lá dentro para ver como está o bebê? Não, porque tem aparelhos que fazem isso, né? Os chamados ultrassom. Né? O ultrassom é um aparelho que emite som para dentro da barriga, né, da mulher. É um som, né, com uma frequência que a gente não consegue ouvir. Esse som ele vai lá dentro e faz uma imagem do que tem lá dentro. Por isso que dá para saber o sexo da criança, se está bem, desenvolvimento, etc. e tal. Aqui na Terra é a mesma coisa, né? O que os cientistas fazem? Eles colocam aparelhos aqui na superfície da Terra, em diferentes lugares da Terra, ok? E esses aparelhos, eles emitem sons que viajam lá para dentro da Terra, né? Eles vão viajando, né, lá para dentro da Terra. E aí o que vai acontecer? Quando esse som ele vai encontrando diferentes camadas, ele vai então tendo sons diferentes, né? Vou dar um exemplo para vocês. Ó, eu tenho aqui alguns materiais, né? Eu tenho aqui o livro, ó, o livro. Se eu bater no livro, olha o som que ele faz. Beleza? Ok? Se eu bater em alguma coisa de vidro, olha o som que faz. Tá ouvindo? Beleza. Deixa eu ver aqui. Se eu bater no meu celular, opa, é de vidro também, pode quebrar. Se eu bater aqui na minha mesa que é de madeira, escuta só. Estão vendo? Ou seja, o que isso quer dizer? Que os materiais, como têm densidades diferentes, eles emitem sons diferentes. Então, quando esse som ele é emitido aqui para dentro da Terra e ele vai batendo nas diferentes camadas da Terra, ele vai emitindo um som, né, de volta. Então, deixa eu trocar a cor aqui, né, para vocês entenderem. Quando o som vai batendo na crosta terrestre, então ele volta com um barulho. Quando ele bater lá no núcleo, ele vai voltar em direção ao aparelho, né, fazendo aquele barulho diferente. Tá? Então, assim, essas características, elas vão fazendo um mapeamento do interior da Terra. E com as pesquisas, né, científicas, todos os processos que os cientistas fazem, eles vão, então, desvendando como é o interior da Terra para que a gente possa saber detalhes. E é por isso, então, que esse capítulo a gente vai estudar, né, as 3 camadas da Terra, porque esses experimentos aí, eles demonstraram que existe uma camada sólida, que fica em volta da Terra, né, um pouco mais para dentro, uma camada pastosa, né, que inclusive sai pelo vulcão, né, e aí a gente vai entendendo por quê, e depois lá no meio
é uma estrutura sólida, que é os minerais mais pesados, como a experiência que a gente viu agora mesmo. Então, vamos a mais características dessas camadas. Muito bem. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre cada camada, nós vamos ver um outro vídeo que vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Depois a gente complementa com o que nós temos no livro. Vamos ao vídeo. Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 km. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido, que chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Por hoje é só. Vocês gostaram das camadas da geosfera? Muito bem. Então, agora chegou a hora da gente ver o que o livro, né, complementa essa matéria. Então, vamos lá. Crosta terrestre. Ok? Sobre a crosta terrestre, é importante que vocês vejam o seguinte. Tá? Nesse desenho aqui, a gente vai estar simbolizando aqui no bloco diagrama. Nós já estudamos que esse tipo de mapa aqui, né, com 3 dimensões, ó, altura, profundidade e largura, ou comprimento, é um bloco diagrama. Então, ele vai ajudar a gente a entender que a crosta terrestre ela é uma camada rochosa. Então, a primeira característica que não podemos esquecer é que a crosta terrestre ela é rochosa. Beleza? Então, tá aqui, ó. Essa montanha aqui, ó, ela faz parte, ela está ligada com essa parte da Terra aqui, essa outra parte aqui da crosta e essa outra parte aqui. Então, outra coisa importante é que a camada crosta, ela não é uma camada inteira. Ela é formada por pedaços, como se fosse um quebra-cabeça, ok? Então, é uma camada sólida, formada por pedaços. Aqui nós encontramos, né, o solo, que é a rocha que já desintegrou, né? Nós temos as rochas, e sobre essas rochas, né, nós temos também a água, ok? Embora seja uma outra esfera, chamada hidrosfera, né, a crosta terrestre, sobre ela está os oceanos, que é a água. Né? Bom, essa camada, ela varia de tamanho. Logicamente que, nas partes que são planas, ela é uma camada mais fina. E na parte que são montanhas, ó, aqui temos exemplos dos Alpes, Andes, Himalaia, que são grandes cadeias montanhosas, ela vai ser muito mais alta, vai ser muito mais grossa, né, essa placa.
Já debaixo dos oceanos, ó, essa parte aqui que estou mostrando, ela é muito mais fina, tá? E todos esses pedaços que formam a crosta terrestre, eles ficam em cima do manto. Então, aqui, ó, nesse desenho, dá para ver aqui essa partezinha aqui, ó, que é representada pelo manto. Essa parte vermelhinha aqui, ó, e amarela aqui embaixo, é o manto, já é uma outra camada. Então, esse pedaço aqui cinza e marrom aqui, ó, é placa tectônica, né, que é a crosta terrestre, a gente vai ver sobre isso. Esse pedaço aqui também, e esse aqui também. Agora, aqui embaixo já é o manto, né? Esses pedaços da crosta ficam sobre o manto. Bom, então vamos falar nele agora. O manto. O manto, ele é aquela parte de baixo que eu mostrei. Nesse desenho aqui, ó, eu vou ampliar aqui um pouquinho para a gente conseguir ver, né? Aqui está mostrando, ó, essa parte de cima aqui é a crosta terrestre, até essa parte preta aqui, né? Beleza? Essa parte cinza aqui também, ó, onde está escrito aqui placa, né? É a placa tectônica, que é parte da crosta terrestre. E essa parte aqui, né, meio rosada, que é avermelhada até essa parte amarela, ela é o manto. Agora, olha que interessante. Aqui tem umas setas falando que o manto, né, que é esse material de rocha derretida, né, esse material que ele é incandescente, ele não está parado, ele se movimenta. Então, ó, voltando aqui às informações do livro. Bom, então esse material, ele se chama magma quando ele está lá dentro da Terra. Quando ele sai no vulcão e vem para a superfície e sai lá no vulcão, ele se chama lava. Então é o mesmo material, só que nós damos o nome de magma dentro da Terra e lava na superfície, ok? Ele é material em alta temperatura, né? Não queira pegar esse material nas mãos, né? Alta temperatura, vai derreter a sua mão, ok? Para derreter uma pedra, nem imagina a temperatura que precisa. Bom, e ele faz movimentos, que eu acabei de mostrar ali no desenho. E esses movimentos possuem um nome. Esse nome é correntes de convecção ou movimento de convecção. Beleza? É isso que está demonstrando aqui. Beleza? O que é o movimento de convecção? Para ver um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver um outro videozinho, que vai mostrar em detalhes uma narrativa e até um exemplo de como é o movimento de convecção. Fica ligado. Correntes de convecção. Os continentes estão na crosta terrestre que flutuam sobre o magma. O magma mais profundo e em temperatura mais altas movimentam-se para a superfície. O magma mais próximo da crosta em temperatura mais baixas movimentam-se para o interior da Terra. Essa troca de energia entre as camadas superficiais e as mais profundas do magma criam pressões que forçam a crosta terrestre. São essas forças que empurram os continentes, dando origem à deriva continental. Acontece uma coisa parecida com o que a água fervendo provoca na tampa da panela. A água fervendo cria pressões que fazem tremer a tampa da panela. O magma que está abaixo da crosta terrestre e tem altas temperaturas também criam pressões parecidas com o da água embaixo da tampa. Viu lá que interessante? O movimento de convecção, ó, é ele que é o responsável pela movimentação da crosta terrestre. Ó, olha no desenho aqui, ó, conforme ele vai, né, movimentando, ele vai esbarrando aqui, ó, nessa parte aqui da crosta terrestre, ó, essa parte aqui, ela vai esbarrando ali e vai mexendo com a placa tectônica. Ó, essa movimenta de um lado, essa movimenta de outro, porque o movimento de convecção aqui ó, é diferente, né? Ele deu exemplo lá da água fervendo, lembra? A gente pode perceber isso em casa. Quando você for fazer um miojo, quando você pega lá uma vasilha com água, coloca para ferver, uma panela, né, com água, e coloca o miojo lá e fica olhando, você vai perceber que o miojo faz o quê? O miojo sobe, daqui a pouco ele desce, vai lá para o fundo, depois ele sobe de novo e desce e tal. Esse movimento que a água faz, e é mais fácil de perceber quando o miojo está cozinhando, ele é o movimento de convecção, que acontece em escala muito maior lá no interior da Terra.
ok? Continuando, a gente vai falar agora da última camada, que é o núcleo, né? O núcleo é a camada mais desconhecida que a gente tem. A gente não sabe direito como é, a gente tem várias teorias, né? E o que se sabe sobre o núcleo? Algumas coisas são fáceis. Por exemplo, ele é a camada mais interna, mais central, ou seja, fica lá no meio da Terra, beleza? Ele tem uma composição basicamente de ferro, em estado líquido e sólido, né, porque o ferro tem uma alta densidade, e também o níquel. O níquel também tem uma alta densidade, por isso que os minerais mais pesados eles vão lá para o meio da Terra, beleza? Outra coisa importante é que alguns autores classificam o núcleo em duas camadas, o núcleo externo e o núcleo interno. Mas para o nosso estudo aqui, basta saber que existe um núcleo, beleza? O núcleo também ele pode ter outros dois nomes. Ele pode ser chamado de nucleosfera, ou seja, né, a camada interior da Terra, que é o núcleo, tá? Ou ele pode se chamar de NIFE. Isso, N-I-F-E. Por quê? Porque são as iniciais desses dois minerais que eu falei que compõem basicamente o interior da Terra, o núcleo. Tá? Então, níquel, ó, Ni, níquel, e ferro, Fe. Então, NiFe, que é uma forma também de chamar o núcleo. Beleza? Pois é, galera, acabou a nossa aula. Por hoje nós ficamos por aqui. Mas não esqueça, dedique-se às tarefas, hein? Depois, complete seu relatório, faça a leitura do capítulo 5, tá? E aguarde a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.